A memória episódica, ela tem alguns momentos que ela funciona mal. A psicanálise trabalhou muito, né, com a rememoração, repetir, recordar, elaborar, trabalhando com o sonho não deixa de ser o conteúdo manifesto do sonho, não deixa de ser construído a partir de resquícios da memória vigil, isso não tem nem discussão. Mas o que a gente vê é o seguinte, a memória é, como tudo em nós, a memória também é nuançada. E aí nós temos o mito da inteireza passada. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em mais esse vídeo. Lembrando a você que você pode nos ajudar muito dando um like, compartilhando, comentando o nosso vídeo, ou senão nós temos também aqui a nossa chave Pix que aparece durante o vídeo. Temos um QR Code aí que, caso você goste dos nossos vídeos, você pode estar contribuindo para a manutenção, para a sustentação desse trabalho. Então eu vou dar um minutinho para vocês darem uma visualização para fortalecer o nosso algoritmo. E ok, então nós vamos passar ao conteúdo do nosso vídeo propriamente dito. Da outra vez nós havíamos comentado sobre a mitologia. Lembram-se? Então, assistimos a mitologia. A gente pegou por empréstimo um pouco da concepção do mito que o Joseph Campbell desenvolve muito bem nos seus 4 livros magistrais, a mitologia primitiva, a mitologia... eu vou ficar devendo o último livro, mas enfim, vocês pegam Joseph Campbell, mitologia, vocês têm lá toda essa coletânea de 4 livros dele. Né? Lá ele fala sobre o mito, né? E ressalta a importância do mito, que é como nós estamos usando aqui no nosso canal. É assim, o mito é a personificação ou de uma convicção ou de uma intuição. Então, hoje em dia nós vivemos tempos em que as pessoas são muito menos propensas ao fantástico, quando a questão é bem-estar psicológico, a questão é lidar bem com a vida, né? O fantástico, ele existe, claro, ele é uma fonte de renda no cinema, mas a gente vê que o mito que a gente vive hoje em dia, ele é muito pouco monstruoso. Há outros mitos, há outras convicções personificadas em nós e que deformam grandemente o nosso entendimento de nós mesmos, o nosso entendimento do que se passa no nosso entorno. Então vamos ver aqui hoje, nós havíamos falado do mito da fixidez, do mito do congelamento do tempo, o mito da perturbação e o último, o mais sutil dessa série, que é o mito da completude da memória. Então, o que seria isso? Nós deixamos para hoje conversar um pouquinho sobre o mito da completude da memória, porque a gente fala assim, memória, já sei, esqueceu, é Alzheimer, não é? Não, pessoal, isso daí é a memória declarativa. Esse é um tipo de memória, é um tipo de memória que você mede e mede muito bem, quando você quer avaliar algum grau de comprometimento cognitivo. Você tem medidas muito bacanas e muito boas, muito úteis clinicamente, contrariamente ao que se supõe, essas baterias de testes, essas testagens, do mais simples ao mais complexo, têm um poder de detecção, têm um poder de percepção muito importante. Então, essa é a memória declarativa. Depois, nós temos a memória que é a memória a qual eu me refiro, que é chamada memória episódica. Esta memória episódica, ela é uma memória mais sutil. Não é uma memória que eu te dou uma palavra, daqui a 3, 5 minutos eu peço para você repetir a palavra, você lembra ou não. É aquela memória em que você sabe qual foi a natureza, qual foi a tessitura do seu primeiro dia na escola. Muitas vezes, muitos de nós lembramos, alguns não, mas você sabe que aquele dia que você se formou, não, formatura não é tão universal, né? Mas aquele primeiro dia que você foi trabalhar, você sabe que quem foi trabalhar foi você, não foi outra pessoa. Quando existe um comprometimento desse que a gente chama da orientação autopsíquica, normalmente nós temos problemas de saúde para tratar.
O usual, nós temos uma orientação, eu sou eu, você é você, ele é ele. Nós temos isso muito claro. Isto se deve à consolidação da memória episódica, que não é uma memória que me vem episodicamente, é uma memória pelo acúmulo da experiência autobiográfica. Desnecessário dizer que é uma modalidade de memória que é importantíssima para uma certa identificação minha, de um certo eu, né? Nada a ver com ego, nada a ver com o ego libidinal, tem a ver com o eu da psicopatologia mesmo. Então, esta memória episódica, nós a temos como se ela fosse cristalina, como se ela fosse infalível. E isto caiu por terra na época em que se começou a usar a testemunha como uma prova final, decisiva de um crime. Por quê? Começou-se a perceber que as pessoas nem sempre lembram de tudo com a clareza que elas supõem. São pessoas sinceras. Então você pega uma pessoa, leva num parque e leva ela a assistir uma interação entre duas pessoas. Depois você chama a pessoa e pede para a pessoa dar detalhes do cenário, dar detalhes do entorno, e a variação que isto tem é formidável. Então o que acontece? São pessoas mentirosas? Não, são pessoas sinceras e que têm a memória preservada, íntegra. A questão é que nós relembramos, nós evocamos a memória episódica, ela é evocada de uma maneira muito própria. Então às vezes, eram 2 rapazes, não, eram 3. A camiseta era preta, não, ela era azul. Tudo isso acontece, né? Claro, você tem uma situação em que você tem uma coletividade de testemunhas que presenciaram o fato e é muito difícil você contestar. Mas a ideia aqui é dizer o seguinte, é dizer que a memória episódica, ela tem alguns momentos que ela funciona mal. A psicanálise trabalhou muito, né, com a rememoração, repetir, recordar, elaborar, trabalhando com o sonho não deixa de ser o conteúdo manifesto do sonho, não deixa de ser construído a partir de resquícios da memória vigil, isso não tem nem discussão. Mas o que a gente vê é o seguinte, a memória como tudo em nós, a memória também é nuançada. E aí nós temos o mito da inteireza passada. A gente supõe que o que a gente lembra da gente mesmo é tudo. E nada está oculto a nós. Em breve nós vamos trabalhar um pouquinho sobre este mito, né, da inteireza nas coisas, nas convicções que a gente carrega com a gente. É muito interessante a gente perceber como algumas coisas ficam muito mais da ordem da superstição do que exatamente da constatação, por incrível que pareça. O fato é que nós temos aí a ideia de que tudo que eu vivi no passado, eu relembro perfeitamente bem. E nada do que eu vivi me escapa. E tudo que eu me lembro é verdade. Nem sempre. Às vezes a gente confunde um fragmento de um filme com uma experiência que nós tivemos. Eu estava agora há pouco conversando e eu estava me lembrando, falando, o sujeito ia pegar um avião. Mas espera aí, mas um avião? E eu mesmo estou com a história que eu estava narrando, eu estou com ela confusa. Porque não devia ser um avião, devia ser um ônibus, mas enfim, isto acontece com a gente. A gente tem eu estava em Piracicaba. Não era Piracicaba. Era numa cidade do Nordeste. Não, mas o cara... Mas falava espanhol. Não, então não era. Era no Uruguai. Isso acontece com a gente. Isto não é ruim. Isso é natural. Faz parte da complexidade do nosso mecanismo. Mas o fato é que achar que a nossa memória é cristalina, nossa consciência é cristalina sobre nós. Claro, uma caneta amarela, sim, isso aqui é um destaca-texto amarelo. Neste sentido convencional, trivial, não há muita dúvida. Mas
do ponto de vista da subjetividade, o que eu posso ter significado para aquela pessoa, o que aquela pessoa pode ter significado para mim, quais foram as agruras que eu passei, quais foram as experiências, como é que eu entendi as coisas que me eram ditas quando eu era criança. Tudo isto, né, configura uma composição de memória que é absolutamente nuançada. Então, é preciso sempre muito cuidado, porque às vezes nós podemos sofrer por uma certeza de ter sido objeto de uma injustiça que na verdade não foi. E o outro lado disso é que também, quando eu tenho convicção da integridade 100% da minha memória, eu também tenho convicção da possibilidade de antecipação em 100%. Eu sou capaz de antecipar em 100% o que vai acontecer se eu tenho certeza de 100% de tudo que eu vivi. Só que o que a gente vê? A gente vê que as pessoas se enganam. E o que é esta se enganar? É quando eu leio o presente momento a partir da ótica de alguma coisa equivocada no meu passado. Então, eu vou falar em público, muita gente tem medo de falar em público, ou eu vou pular de asa delta, vou pular de paraquedas, muita gente tem medo de altura. Eu leio o presente momento a partir das coisas do meu passado. Se o meu passado é 100%, então a minha leitura do presente momento é 100%. E isto nos fecha para a dimensão do novo, de sermos surpreendidos, de sermos percebidos de outra forma e principalmente de aprender. Às vezes, na mente do expert, pode não haver muito espaço para o novo, mas a mente do principiante está sempre aberta às possibilidades. Essa é a ideia do mito. O que seria então a mente do principiante? É exatamente aquela que eu não acredito em 100% de tudo que eu sei sobre mim mesmo. E um último ponto que eu acho muito importante citar, e além que também é um efeito de memória episódica, é o mito da equivalência. O mito da equivalência entre o que eu penso e o que é. Recentemente eu estava lendo o discurso do método, e quando você lê o que o cara escreveu, penso, logo existo, ele usa pensar de uma maneira muito precisa, muito específica. Ele não está falando à toa. Vale a pena. Discurso do método. Quem tiver a possibilidade, dá uma lidinha aí, veja o que René Descartes, pronto. René Descartes. Então, o Descartes falou, penso, logo existo. Mas não é essa coisa, eu penso. Não. Vai ver o que ele chama de pensar. Tá? Levanta um pouquinho da poltrona e vai ver o que esse cara queria dizer. Porque todo mundo papagaia o que ele falava e pouca gente entende o que exatamente ele queria dizer com aquilo, né? E então o pensamento muitas vezes é equivalido a um fato, né? Então, dentro da terapia cognitiva baseada em mindfulness, tem uma passagem lá que você fala assim, pensamentos não são fatos. Isso é essencial. Isto é muito importante. Pensamentos não serem fatos não significa, no entanto, que pensamentos são bobagens. Às vezes os pensamentos podem ser muito procedentes, mas o mais sublime dos pensamentos, ainda assim, fica como pensamento se ele não se converte em fato. Projetos, ideias, atitudes, decisões, né? Então, a equivalência entre pensamento e fato tem uma ilustração muito, muito, muito bonita. E está no livro Zen Flesh, Zen Bones, que é uma coletânea de pensamentos de praticantes de meditação, né? Lá existe um homem que perde a esposa. E quando ele perde a esposa, toda noite o fantasma da esposa vem e fica conversando com ele.
E o fantasma da esposa se interpõe a todo novo envolvimento amoroso que ele começa a ter. Ele conhece uma pessoa, ele começa a conversar com a pessoa, à noite o fantasma da esposa vem e se opõe. E ele vai falar com um monge. Fala, olha, não sei o que eu faço. Como é que eu sei se é realmente o fantasma dela me falando para fazer coisas que eu vou fazer e depois podem ser para o meu bem? Até que ponto eu estou me enganando? Ele não teve certeza da inteireza da memória episódica dele. O que ele fez? Vou falar com o monge. O que o monge falou para ele? Você vai fazer o seguinte. Próxima vez que ela aparecer para você, você vai ter do seu lado um saco de grãos, qualquer grão. E você vai simplesmente pegar um punhado na sua mão e segurar. E aí você vai falar pro fantasma, quantos grãos eu tenho na minha mão? E se ela for um fantasma que sabe das coisas e quer te ajudar, ela vai dizer e você vai contar e você vai ver o número de grãos que você tem na sua mão. Dito e feito, ele fez isso aí, conheceu uma outra mulher muito bonita, ficou interessado. À noite, quem que apareceu lá para ele? Você não deve, ele já se viu, não sei o quê. Aí ele pegou e fez como o monge tinha falado. Ele pegou, catou um punhado de grãos e ofereceu. Falou assim, quantos grãos tem na minha mão? O fantasma desapareceu, nunca mais veio, e não respondeu, foi nada. Então o que aconteceu? Qual foi a genialidade? A genialidade é a seguinte, o monge propôs a ele testar a convicção dele. A convicção dele era que a esposa não estava largando do pé dele e estava querendo boicotar os relacionamentos dele. Quando ele pôs isto à prova, de alguma forma, acabou, a aparição sumiu para nunca mais. Né? A história não fala se a aparição era do bem, se era do mal, se o que era. Não, simplesmente disse o seguinte, se você põe à prova a sua convicção, ela vai perder a força. Você mete na cabeça assim, eu nunca vou conseguir casar, nenhuma mulher vai se interessar por mim, nunca. Ponha essa convicção à prova. Pague para ver. Será? Outra, eu sou um superdotado, eu fiz um teste de QI, não sei o que. Então, coloque essa convicção à prova. Não fazendo um teste, vivendo a vida. Então, estas coisas, né? Se eu fico preso à convicção, eu posso sofrer desnecessariamente. Pode ser um fantasma que não é fantasma. Curiosamente, na psicanálise, a gente fala da visão de mundo, do ângulo de visada da vida, fala como fantasma, fantasia. E a palavra fantôme, inclusive no francês, durante uma época era usada. Então fica aqui a sugestão. Né? Você quer rumar frente ao bem-estar psicológico? Vá sempre percebendo esses mitos que permeiam a nossa resposta emocional à vida. Que eles permeiam a nossa resposta emocional ao que acontece, não exatamente ao que acontece. Né? Então eu fui demitido. Tá, não é exatamente a demissão, é a resposta emocional que eu dou ao fato de ter sido demitido. É aí que os mitos começam a ter presença. É aí que começa a haver a possibilidade da sua subjetividade te fazer sofrer ou não, mais ou menos. Para terminar, obviamente, como o nosso canal ele tem, obviamente, uma inspiração muito grande em práticas contemplativas, psicoterapia e mindfulness, vale a pena lembrar que o mindfulness, todas as formas de promoção da presença plena, tem esta característica de ir dissolvendo as crenças equivocadas, dissolvendo as coisas que eu imagino e que na verdade não têm facticidade fora da minha concepção.
né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença, mais uma vez. Sempre lembrando, o QR Code, a chave Pix e a visualização fortalecendo o nosso algoritmo. Muito obrigado pela presença e espero que vocês então possam viver mais livres. Como tem sido a minha experiência, eu tenho procurado sempre ser atento a não cair nas trapaças promotoras de estresse que às vezes esses mitos podem ter na gente. Muito obrigado, até a próxima.